Estamos online. Podem começar. Muito bem. Bem, queria antes de mais agradecer aqui ao nosso painel que faz parte desta conferência de debate sobre o que é as oportunidades e os desafios também do eixo do Covid-19, um tema muito badalado destas últimas alturas, muito falado e muito discutido. Convidei aqui também o Dr. Nuno Rogério, o meu caro amigo, que poderá com certeza fazer aqui uma introdução melhor que qualquer um de nós, no ponto de vista mais globalizado, no que é conhecimento que tem sobre esta área, enfim, como comentador e como analista nesta área. E depois temos aqui várias pessoas que representam, como todos vocês, ou grande parte de vocês conhecem, dentro do mercado imobiliário, que representam algumas entidades, além de ter realmente grande conhecimento nesta área, como pode ser também o Dr. João Cristina, da Merlin, que é um dos maiores fundos, que irá explicar o que é aquilo, enfim, o desenvolvimento do próprio fundo, o Dr. Jorge Gonçalves, advogado de Garrigas, o Dr. Hugo Santos Ferreira também, enfim, que representa a PIP neste desenvolvimento, o Dr. Paulo Barradas, que representa a Norfin, o Dr. Pedro Vicente, que representa a Habitat, e obviamente aqui o Dr. Ricardo Luto. Peço desculpa, Ricardo, que eu não estou a ver a imagem. Aqui está, que é o nosso vereador da Câmara Municipal de Lisboa, portanto poderá estar aqui com um desenvolvimento. Estamos à espera que entre também o Dr. Manuel Parta da Costa, mas está a ter alguns problemas de ligação, portanto espero que se junte a nós muito em breve. Umas breves palavras antes do Dr. Nuno Rogério fazer a sua intervenção, é que obviamente vivemos todos aqui um momento que desconhecemos todos, portanto é a primeira vez que, pelo menos na nossa altura, que acontece. Acho que temos que encarar as coisas de uma forma positiva. Obviamente isto não é uma situação agradável, é um impacto grande para a economia de todos, que vai atingir a todos, mas temos que olhar também como um desafio e, como eu digo, olhar um bocado para o futuro e fazermos o que está dentro de nós possíveis para conseguir sair deste projeto e desta situação o mais breve possível. Aquilo que nos diz a nosso respeito nesse âmbito. Queria passar então a palavra ao Dr. Nuno Rogério e, como eu disse também, nós vamos tentar fazer aqui um debate, portanto não é nenhuma apresentação pesada de nenhuma estrutura específica de nenhuma das nossas entidades, é mais a opinião que cada um tem do mercado, aquilo que nós vemos e com as oportunidades e desafios que nos vão aparecer agora após o Covid. Muito obrigado. Nuno, faz favor, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir em boas condições. Muito bem. Então, obrigado. Bom, é curioso que, bem-vindos a todos e obrigado pelo convite. É curioso que nós, provavelmente no imobiliário, estamos diretamente ligados à questão central, é que estamos todos em casa. E, portanto, nada melhor que uma grande metáfora para o valor das casas e para o valor do imobiliário. Se nós formos ver historicamente, já houve muitas quarentenas na história, praticamente desde o século XIV que são conhecidas as quarentenas e começaram, curiosamente, com um país que me diz muito respeito, a Croácia. Como sabem, parte da minha família é croata. A primeira quarentena foi realmente no século XIV em Dubrovnik. Mas é a primeira vez, apesar dessa experiência histórica, que há uma quarentena global em todos os países do mundo. E é preciso não nos esquecermos disso. É uma experiência, portanto, sem precedentes. Eu há pouco tempo estive com um dos diretores clínicos do maior hospital de Nova Delhi, que me explicou o que é fazer uma quarentena num país como a Índia. Uma coisa é fazer uma quarentena num país como Portugal, outra coisa é fazer uma quarentena num país como a Índia. E, portanto, é uma experiência cuja dimensão não era vista até agora e, portanto, tudo o que nós possamos dizer sobre o assunto, ao mesmo tempo é verdadeiro, mas pode também ser falso. No fundo estamos a falar de uma crise que está em evolução e nós somos atores dentro dessa própria crise. Geralmente as análises fazem-se depois das crises acabarem, não durante as próprias crises. Portanto, é uma situação ingrata. Eu queria só dizer duas ou três coisas que me preocupam neste momento. Uma é a grande discussão no momento em todos os países, que é: vamos regressar à economia, como se costuma dizer, ou vamos manter as atuais medidas de saúde pública? Se o problema for posto assim, não há resposta possível, porque a saúde pública e a economia não podem ser vistas como valores conflituantes ou contraditórios. Muito rapidamente, sem saúde, obviamente, a economia vai sofrer. Ou seja, trabalhadores doentes são menos produtivos, haverá menos trabalhadores, haverá obviamente mais risco, haverá portanto mais medo no investimento e haverá maior dificuldade de planeamento. Todos nós percebemos que uma má saúde vai produzir uma má economia. Mas também nós sabemos que uma má economia vai produzir uma má saúde. Ou seja, se não houver investimento, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde,
se não houver a possibilidade de circulação de bens, se não houver a possibilidade de importações e exportações, o equipamento da saúde não existe. Os profissionais de saúde não são pagos, os hospitais não funcionam. E, portanto, olhar a economia e a saúde como valores antitéticos é um profundo erro. O que nós precisamos neste momento raciocinar em cada país, e cada país tem as suas regras, podíamos achar que era melhor que a Europa tivesse uma regra para todos os países, mas não é verdade. Todos os países estão a criar as suas regras. Portanto, a grande questão é de saber como reentrar numa economia normalizada com todas as garantias de saúde. E essa é a grande equação que se vai pôr perante todos nós. As empresas que voltam a laborar precisam ter, obviamente, equipamentos de proteção, ou que elas próprias adquirem, ou que o Estado financia, e ainda estamos no ano zero, ou estamos no dia zero de saber como é que isto funciona. Por exemplo, em Espanha, como sabem, há uma reentrada já de várias empresas no mercado, em Espanha, mas todas elas se queixam que o equipamento de proteção não existe. Ou porque não foi comprado, ou porque o Estado não o assegurou, ou porque não há sequer regras absolutas quanto ao que deve ser esse equipamento. Portanto, o primeiro conselho que eu daria às entidades públicas portuguesas, a começar pelo Governo, é o definir exatamente em que condições é que as empresas podem voltar a funcionar. Com que tipo de garantias, com que tipo de equipamentos, com que tipo de normas, com que tipo de aplicações e com que tipo de fiscalização. Quer dizer, isto tem que ser dito antes de falarmos na entrada no dia 1 da nova economia. O segundo problema que eu gostava de trazer aqui, é o último, aliás, é como analisar os números preocupantes que o Fundo Monetário Internacional divulgou hoje sobre as perspectivas não apenas americana ou chinesa, mas de toda a economia. E realmente as perspectivas do Fundo Mundial Internacional, do Fundo Monetário Internacional, são obviamente baseadas em projeções, quer de queda este ano, quer de recuperação em 2021, mas são alarmantes. E acho que temos que estar aqui informados sobre isso. Aquilo que se prevê no Fundo Monetário Internacional é, dito hoje, uma queda global da economia em 3%, menos 3%. Para quem queira analisar e comparar com a última crise grave que vivemos, que foi a crise de 2008-2009, portanto a crise das dívidas soberanas e do crash bolsista e dos bancos nos Estados Unidos, nós vimos aí uma descida global 0,1%. Reparem, de 0,1% para 3%, estamos perante uma dimensão perfeitamente abismal. Tão abismal que o Fundo Monetário Internacional, numa nota de rodapé, chamemos-lhe assim, diz que é nesse aspecto a pior crise, quer em termos de desemprego, quer em termos de queda do produto interno bruto, quer em todos os outros parâmetros que costumamos usar, é a pior crise desde 1929, 1930. É preciso não nos esquecermos que o fundo tem depois uma página animadora em que refere que, segundo as suas projeções, a economia voltará a crescer em cerca de 5,8% em 2021. Ou seja, cai agora globalmente 3%, cresceria 5,8% em 2021. Mas põe tantos ses, mas e contudos que nós perguntamos se esta projeção otimista será verdadeira. Portanto, esperemos que nem se confirme a mais otimista, nem se confirme a mais pessimista. De qualquer maneira, há alguns números e para acabar, que me preocupam nesta visão, é que dentro desta queda de 3% global, a Europa cai bastante mais, cai cerca de 6,5%, que é extremamente preocupante. E nesta queda global, um problema importantíssimo é o do emprego. Como é que estamos em emprego? Como é que vamos estar em emprego em 2021? E, por exemplo, no caso português, os números de recuperação do emprego em 2021 não nos levam para os níveis de 2018 e 2019. Estaremos ainda assim abaixo dos níveis de 2018 e de 2019. E em Espanha nem sequer quero referir os números. Mas pronto, eram as primeiras considerações que eu vos queria deixar. Espero não vos ter maçado demasiado e ter chegado em boas condições de sonora. Acho que eu tinha tirado. Não, queria agradecer-te imenso. Acho que as tuas intervenções são sempre muito interessantes e dá-nos, obviamente, aqui uma base para conseguirmos discutir um pouco o que será o futuro e os impactos que tem tido isto na nossa economia, que vamos ver isso, acho que mais tarde, enfim, num futuro
próximo, por assim dizer, e acho que temos todos, obviamente, como eu estava a dizer, ter uma atitude mais proativa e mais positiva no ponto de vista de como é que a gente consegue desenvolver isso. Do ponto de vista da Câmara, queria apontar aqui ao Ricardo Luz, obviamente para nós é muito importante ter sempre, e sempre tivemos aqui um acréscimo bastante interessante através de tudo que são os fundos internacionais de entrada em Portugal, o acompanhamento tem-se dado a esses fundos, as promoções que têm vindo a desenvolver, e obviamente que a Câmara nesse âmbito tem um papel muito importante de conseguir, de certa forma, agilizar estes processos, de uma forma obviamente correta, mas para que se consiga criar o próprio desenvolvimento da natureza enfim, das promoções que estão neste momento em causa e em desenvolvimento. Ricardo, tens notado alguma retenção da parte dos investidores internacionais? De que forma é que nós, ou que estás preparado para clarificar, para avançar? Quais são as medidas estruturais que têm pensado após este Covid? Que estrutura é que tens atualmente? Teletrabalho, não teletrabalho? Como é que vocês estão a gerir esta situação atualmente? Boa tarde a todos que nos estão a ouvir. A nossa primeira preocupação na Câmara Municipal de Lisboa foi garantir a continuidade, no que diz respeito ao licenciamento urbanístico, a continuidade da atividade. Portanto, nós em 3 dias mobilizámos para teletrabalho 400 pessoas da gestão urbanística e 200 do atendimento ao município. Não tínhamos uma infraestrutura tecnológica que permitisse fazer essa desmaterialização de forma muito rápida e por isso foi de facto um trabalho hercúleo que os dirigentes e os trabalhadores da Câmara conseguiram concretizar e não houve um único dia em que não se tivesse a fazer a análise de processos e a tomar decisões. Portanto, isso foi um contributo importante durante a crise, que foi garantir a continuidade dos serviços e apoiar este setor da economia com esta atividade do licenciamento. Nós tivemos, de facto, no período, tivemos uma crise anterior económica, em que aí houve uma redução muito significativa dos processos em licenciamento e aí a Câmara conseguiu, de facto, recuperar muito os tempos de análise e depois iniciámos um período de recuperação em que o número de processos aumentou muito significativamente e começou também a agravar-se uma pendência dos processos, porque não tínhamos a nossa infraestrutura dimensionada para isso. Em outubro do ano passado entraram em pleno funcionamento 40 e tal arquitetos que tinham sido recrutados no verão, portanto isso permitiu acelerar muito desde então a análise dos processos e desde janeiro, fevereiro, março deste ano 2020 nós conseguimos estar a tomar decisões finais sobre processos em maior número do que os processos que estão a entrar, ou seja, neste primeiro trimestre de 2020, ainda antes do efeito do Covid, já estávamos a conseguir recuperar as pendências e não tenho, digamos, processos pendentes. Neste momento estou a ter na minha mesa, porque estou nesta conferência, em vez de estar a despachar processos, mas é importante irmos falando também, e portanto temos estado a fazer essa recuperação. Agora, isto de facto é um desafio bastante grande, porque temos um volume de processos muito elevado, alguns que estão há muitos anos na Câmara. As razões para isso são várias, cada caso é um caso. Por vezes são processos em que se está a requerer coisas que são impossíveis de aprovar, mas o que eu posso dizer é que processos de arquitetura, de reabilitação de edifícios ou construção nova que entraram em outubro e em novembro de 2019 já estão a ser aprovados nas especialidades. Portanto, aqueles processos que entram devidamente instruídos e que são operações que estão a cumprir com as normas urbanísticas aplicáveis, estamos a conseguir tomar decisões nos meses e também o requerente entre a arquitetura e as especialidades também conseguir. Mas é evidente que ainda há razões de insatisfação de muitos promotores com situações que, em alguns casos, poderão ter razão, noutras por vezes não é assim, temos que ver isso no caso a caso. Nós estamos a reforçar as nossas equipas agora em 2020 na parte das especialidades, que é um bottleneck que temos aí, e este mês, no dia 22 de abril, e fica aqui também já esse convite, vamos apresentar publicamente a plataforma de urbanismo digital, que vai permitir integrar numa única plataforma, em ambiente web, todos os serviços de urbanismo, que são mais de 400 tipos de processos de trabalho e de licenciamento que temos e que vão sendo disponibilizados a partir de 22 de abril de forma incremental ao longo dos 2 meses seguintes. E, portanto,
Estimamos que 2 meses depois tínhamos eliminado completamente o papel nos processos de decisão do licenciamento urbanístico. Isso vai nos permitir também fazer uma coisa que não era possível até agora, que é medir. Portanto, nós não tínhamos uma cultura de medição e de gestão e, portanto, o identificar onde é que estão os bottlenecks, onde é que estão processos, digamos, atividades administrativas que não criam valor, vai nos permitir, digamos, otimizar e reduzir os tempos. Portanto, nós queremos estar à altura do dinamismo do setor, mais a mais agora numa fase de recuperação de uma crise severa que vamos passar. É um trabalho, como todos os que trabalham neste setor conseguem perceber, que não é fácil, e é muito importante que quer os operadores económicos, quer as autoridades públicas e as associações profissionais consigam trabalhar de forma colaborativa para identificarmos onde é que estão os problemas que possam ser otimizados em termos de gestão, onde é que podemos introduzir medidas de simplificação. Portanto, o nosso compromisso é consistente no sentido de reduzirmos os tempos da decisão e melhorarmos a qualidade da decisão para estarmos à altura do dinamismo da cidade. Por outro lado, a Câmara também, com esta plataforma, simplifica muito e torna mais transparente todo o processo de licenciamento urbanístico, desde logo para os próprios promotores, para os donos das obras e dos projetos, e também associado a isto agora numa outra vertente, que é uma outra vertente de apoio ao setor da construção e do mobiliário. Há um vasto programa de obras públicas que estão a ser lançadas pela Câmara. Ainda nesta última reunião de Câmara foi um pacote de 67 milhões de euros de obras públicas para lançar em concursos, mas no global é um envelope de cerca de 500 milhões de euros que vão ser lançados, superior a 500 milhões de euros que vão ser lançados em vários tipos de empreitadas, no espaço público, reabilitação, habitação, centros de saúde, etc. Portanto, que é uma outra frente importante de apoio ao setor. Portanto, estas são, digamos, em síntese, as principais medidas que estamos a adotar. Estamos a acompanhar com muita atenção aquilo que são os mecanismos que as várias cidades do mundo estão a adotar para recuperarem da crise mais rapidamente e, portanto, estamos a refletir isso em conjunto. Eu gostaria muito que, para os que nos estão a ouvir agora, e estão aqui, digamos, também representadas associações do setor e profissionais muito qualificados do setor imobiliário, que nós, e este exemplo, e por isso aceitei logo este convite da Works para participar, porque é preciso conjugar a nossa capacidade e a nossa inteligência para construir e para encontrarmos formas criativas de nos adaptarmos às circunstâncias adversas em que estamos e de pensarmos como é que reativamos essa economia e como é que no papel que cada um tem isso pode ser feito e como é que nos podemos ajudar mutuamente nesse processo de recuperação. Portanto, gostava que pensássemos nisso e que em breve este desafio fosse retomado para podermos concretizar medidas de apoio à recuperação desta crise. Sim, acho que estamos todos exatamente com essa mesma visão e estamos aqui todos exatamente para tentar desenvolver e construir e dar, enfim, uma expectativa positiva a todo este debate. Eu gostava de perguntar, enfim, como associação e representante da Associação de Promotores Imobiliários, gostava de perguntar qual é que é o teu ponto de vista em relação ao acompanhamento que tens dado, não é? E também àquilo que tens visto durante este tempo e, de certa forma, a resposta que tens tido por parte dos investidores, todos com quem tu trabalhas, o que é preciso fazer mais? Ou seja, o que é que achas que será o embate? Que perspectivas é que tu tens nesse ponto de vista, do teu ponto de vista? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Também agradeço, em nome da APPI e em meu nome também pessoal, o convite. É com muito gosto que aqui estamos para partilhar com profissionais do setor, com as entidades públicas, um futuro, de facto, estranho que vivemos e raro que vivemos, muitos de nós, certamente, todos pela primeira vez. Bom, dando aqui um pouco um overview do que tem sido este combate a esta pandemia, aqui talvez 3 ou 4 pontos. Bom, o primeiro ponto que eu penso que temos sempre que fazer é que realmente vivemos momentos únicos e, portanto, eu acho que realmente, aliás, como disse o Nuno Rogério muito bem,
partilho completamente essa opinião. Tudo que amanhã pode ser, e portanto eu acho que um grande ponto de introdutório tem que ser sempre a incerteza, de facto, do presente e do futuro que vivemos, e portanto estamos a navegar em águas nunca antes navegadas, e essa é uma constante de toda esta pandemia, a incerteza não só em termos de saúde, mas também em termos económicos. Um segundo ponto para falar no curto prazo. No curto prazo, honestamente, também sempre temos que dizer que penso que vivemos todos momentos de apreensão, quer dizer, de um ponto de vista económico, certamente há um abrandamento que vai agora ser sentido mais nos gráficos que vamos receber agora, principalmente no mês de abril, até porque em março a paralisação começou a sentir-se mais no segundo semestre de março, portanto ainda houve um primeiro semestre com uma atividade regular, e mesmo no segundo semestre houve alguns negócios, enfim, algumas operações que se foram concluir, e portanto, mas não há dúvida que de facto o mês de abril vai mostrar esse abrandamento e portanto que é normal, quer dizer, a economia vai abrandar, a indústria vai abrandar, o turismo, o comércio e portanto o imobiliário naturalmente no curto prazo também irá mostrar esses sinais e portanto não dar aqui uma palavra de tranquilidade e serenidade, porque neste momento o pior que podemos ter, principalmente no curto prazo, são sinais de alarmismo. E é bom relembrar que o mercado imobiliário é sinónimo de confiança e, portanto, é muito importante, enquanto portugueses e enquanto profissionais do setor, que naturalmente o percebemos como ninguém e como nacionais que somos, que temos que passar também essa mensagem de confiança àqueles que acreditam e investem em nós. Mas, dizia eu, a curto prazo, de facto, há uma apreensão. Eu tenho visto, enfim, do que falo, o Pedro, como dizias e bem, todos os dias falo com os meus promotores, com os nossos investidores, não só nacionais, mas muitos deles internacionais. Nós hoje na associação, por exemplo, temos 45% da nossa massa associativa são players internacionais e o que vejo de facto é esta que eu tenho chamado uma tranquilidade cautelosa. As empresas, enfim, eu acho que estão hoje muito mais bem preparadas do que alguma vez tiveram e do que tiveram na crise financeira que nos assolou até 2013, 2012, 2013 e, portanto, vejo que as nossas empresas, e, portanto, falo aqui das nossas empresas de promoção e de investimento imobiliário, estão hoje muito mais bem preparadas para aguentar estes meses suspensivos. E o que tenho visto exatamente é isso, as empresas até para precaverem-se e para salvaguardarem um mercado onde vivem e que dele têm que viver, têm preferido precaver-se, têm preferido reservar-se, enfim, dentro das suas casas, faço a expressão, e até não colocar agora ativos no mercado a descontos ou a preços mais baixos, porque isso no fundo seria a pior imagem que poderíamos dar neste momento, não só a nível nacional em matéria de preços, mas também a nível internacional. E portanto tenho visto que as empresas, por um lado, naturalmente tendo menos receita e portanto havendo menos influxo de caixa, porque enfim, algumas escrituras vão-se tentando fazer, até estamos a pedir até junto dos notários, que as escrituras em momentos excepcionais como este que vivemos possam continuar a fazer-se e, portanto, é muito importante neste momento manter o negócio jurídico e manter a atividade, mas naturalmente que ela agora será sempre mais reduzida, mas mesmo assim tem-se conseguido manter no possível alguma atividade. Tem-se continuado, os projetos de construção têm continuado, os contactos com investidores internacionais têm continuado, aliás eu tenho tido feedback por parte da maioria dos nossos local players que há mandatos que estão a fechar neste momento, mandatos com tantos players internacionais que estão a fechar. E portanto a mensagem é um bocadinho esta, no curto prazo realmente as empresas reservarem-se, esperarem, aguentarem as suas tesourarias, têm as suas tesourarias mais bem preparadas para aguentar aqui 2 ou 3 meses, e isto se a pandemia não se prolongar em demasia, coisa que não esperamos e não prevemos, e também se não houver um segundo foco, porque aí penso que as consequências poderão ser mais dramáticas no mundo inteiro. Uma terceira nota para falar no médio e no longo prazo. Realmente o feedback que nos tem chegado por parte dos investidores, principalmente internacionais, que investem na Europa e investem em Portugal, é de que, pese embora a conjuntura internacional, que naturalmente também se vá degradar, há uma intenção de investimento constante, portanto o investimento internacional mantém-se muito ativo em Portugal. Aliás, posso mesmo dizer mais que desde as últimas notícias que têm saído por esse mundo fora, de que Portugal volta a ser o bom aluno. Portugal já provou que é um bom aluno na saída da crise financeira que nos assolou e, portanto, também aqui nesta pandemia parece que está a dar sinais de ser um bom aluno. E, de facto, se for um bom aluno e passar com nota positiva e muito positiva neste exame, certamente vamos beneficiar imenso com isso no futuro, em matéria não só da atração do novo, de retomarmos o turismo, mas também em matéria de investimento.
e, portanto, as perspectivas a nível internacional é de manter o investimento em Portugal seguramente, as perspectivas e os fundamentals do mercado se mantêm, eu diria à exceção, enfim, talvez do turismo, que esse irá tardar mais a chegar, e obviamente de alguma conjuntura internacional e especificamente europeia, e prevê-se mesmo uma recuperação relativamente rápida no nosso setor, assim não deixemos estas empresas morrer. Uma última e terceira nota, para não vos maçar mais neste primeiro momento, para falar também de um ponto que, aliás, o Ricardo Veludo também falou, da questão do licenciamento. E isto prende-se não só com a ajuda que, de facto, os players esperam da nossa Câmara Municipal, no caso de Lisboa, no momento, portanto, neste curto prazo, mas no que agora se tem chamado do day after. Portanto, na recuperação económica do amanhã, é muito importante manter, de facto, que a atividade económica se mantenha e que os profissionais, que os agentes económicos possam manter e retomar rapidamente a sua atividade. Nós temos estado em contacto muito grande com a Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de resolver este problema que de facto é o atraso nos licenciamentos urbanísticos. Temos mantido esse contacto próximo no sentido de que a Associação possa ser um mediador entre os problemas que todos os dias nos chegam por parte dos nossos promotores e os possa fazer chegar à Câmara para que o nosso vereador, aqui o Ricardo Veludo, possa ser, e a Associação possa em conjunto ser uma peça da solução. E é importantíssimo, e o Ricardo sabe isso, aliás nós temos falado muito nos últimos tempos sobre isto, é importantíssimo que de facto este problema do licenciamento, porque no fundo está em causa a colocação de mais oferta rapidamente no mercado, se consiga resolver. E de facto, enfim, o que posso transmitir é que tenho o empenho e o compromisso do Ricardo de que está disponível, está connosco, quer resolver o problema e, portanto, irão fazer um esforço, a Câmara irá fazer certamente um esforço para rapidamente resolver este problema e portanto, estamos esperançados que isso aconteça e porque vai ser muito importante. E há um ponto para quem trabalha na cidade, para quem é promotor imobiliário, para quem é o tal fazedor de cidades, como nós temos chamado, é importante que esta questão dos licenciamentos realmente se resolva muito rapidamente. Eu já agora só aproveito para dar uma última nota, antes de passar a palavra a outros membros do painel, de que também nós, na Associação, enfim, estamos a querer ultrapassar esta pandemia e posso-vos dizer que estamos neste momento a trabalhar com a nova Medical School, com uma das suas unidades, para criar um laboratório, uma plataforma de sustentabilidade humana, não só sustentabilidade ambiental, porque se é uma coisa que esta pandemia nos provou a todos, é que tivemos e temos tido a nossa vida e a nossa saúde em xeque todos os dias morrem pessoas e, portanto, não esquecer a sustentabilidade ambiental, porque também será, no fim de contas, a sustentabilidade humana, mas a sustentabilidade humana é importantíssima. E então vamos lançar esta plataforma que, no fundo, visa ligar o imobiliário à saúde, criar edifícios saudáveis, não é só edifícios sustentáveis, mas saudáveis, e um ponto muito importante, com a ajuda da nova Medical School, vamos fazer isto com evidência científica, que são dados absolutamente concretos e, portanto, não faz parte de nenhum achismo, não, são dados científicos e biomédicos e esse é também o nosso contributo que vamos dar no Day After. Muito bem, agradeço imenso a tua intervenção, Hugo. Em relação também ao que nós temos também visto e contato temos mantido sempre com alguns investidores nacionais e internacionais, é que realmente em relação aos investidores internacionais, eles continuam a ter Portugal no radar, portanto isto é importante, Portugal continua a radar, realmente as pessoas continuam a ter a capacidade de investimento, querem investir, eu acho que é simplesmente aquilo que estava a dizer o Hugo, de certa forma, é preciso ver de que forma é que nós reagimos e se reagimos tão prontamente ou se reagimos com queda de preço, que eu acho que também é uma forma errada de conseguir ultrapassar esta situação que temos atualmente. Portanto, eu acho que também os valores irão, de certa maneira, enfim, há de tudo, não é? Temos as entidades e eu, se calhar, passaria também a palavra à associação, que é o Dr. Manuel Partagosta, que está a representar a Associação de Fundos de Investimento Imobiliário, e também gostava de ver com ele, porque, como é óbvio, como fundo, e enfim, como fundos, entre aspas, tem tido bastante contato de parte de alguns inquilinos, de entidades que tentam, umas realmente por necessidades diretas, porque realmente houve uma afetação ao próprio negócio, como pode-se falar, a parte da restauração, há outras também que, de certa forma, veem também um aproveitamento, ou seja, uma oportunidade para poder aproveitar e reduzir algumas condições ou ter aqui algumas benesses. Eu queria saber qual é que é a opinião, até no ponto de vista também das pessoas em regra geral,
Porque às vezes as pessoas têm a ideia que há resgates, não há resgates, de que forma é que o mercado se compromete ou que, de certa maneira, enfim, atua, não é? Numa situação de crise. Manuel, se calhar depois aí uma visão sobre a tua área, agradecia. Muito obrigado, Pedro, pelo convite para participar neste painel de Desafios e Oportunidades do Covid-19, organizado pela Works. É com muito prazer que a APFIP está aqui representada no meio de tão ilustres oradores e associações do setor. Um primeiro ponto para dizer que a recente legislação que foi aprovada pela CMVM deixou de nos caracterizar como fundos de investimento e passamos a ser organismos de investimento coletivo. Pode ser um detalhe, mas para algumas posições ideológicas que há neste país, acaba por ser uma vantagem passarmos a ser organismos de investimento coletivo e não fundos, que muitas vezes têm uma conotação algo negativa. E começo por aqui porque nesta crise o tema do capital é um tema extremamente importante. O capital, que é o que representam os fundos de investimento imobiliário, que é o que representam os promotores, muitas vezes o que representam os investidores que vêm de fora, é um elemento essencial neste país e a sua escassez é um elemento caracterizador que nos tem levado muitas vezes para uma pilha de dívida que caracterizou a situação portuguesa. No caso dos fundos de investimento imobiliário, eles são sobretudo veículos caracterizados por um nível muito elevado de capital. No caso dos fundos imobiliários abertos, são praticamente 100% de capital, é dinheiro de pequenos aforradores. Os organismos de investimento coletivo imobiliários representam dezenas de milhares de pequenos aforradores em Portugal que investem as suas poupanças no imobiliário e que procuram, com uma gestão profissional, obter rendimentos interessantes da aplicação nestas aplicações imobiliárias. E, portanto, a primeira palavra é para dizer que nesta matéria dos fundos imobiliários abertos, ou organismos de investimento coletivo, ainda não me habituei muito bem à terminologia, abertos, temos uma situação bastante estável, para não dizer completamente estável, de não haver praticamente alterações ao nível de resgates no que diz respeito a este último mês, que é o mês relevante. A única coisa que se pode dizer é que acho que perdemos aqui um bocado o Manel, deve ter com problemas de ligação. A tendência que se vinha registrando estou a ouvir? Sim? Estão-me a ouvir bem? De vez em quando perdemos, mas agora estamos a ouvir bem, Manel. Diz. Pronto. Estava a dizer que a tendência que era continuada de crescimento do volume sobre gestão por subscrições líquidas positivas que existiam dos fundos de investimento teve uma paragem, ou seja, não se registram resgates, mas também não se registram subscrições de relevo neste momento. E, portanto, a situação em que estamos neste momento é uma situação que ainda hoje de manhã fizemos um ponto de situação bastante tranquila do ponto de vista daquilo que são os volumes sob gestão e aquilo que são as posições que os nossos investidores de retalho e a maioria dos investidores institucionais têm nesta matéria. Portanto, eu dividia aqui depois os efeitos desta situação em duas partes, uns efeitos mais de curto prazo e uns efeitos de médio e longo prazo. É inevitável, como o Hugo já teve a oportunidade de dizer, que os efeitos de curto prazo sejam negativos, seja por uma situação de perdas de receitas que os nossos inquilinos tiveram, sejam por um atraso nas decisões por parte de muitos boards que não se sentem confortáveis em tomar uma decisão final de uma aquisição ou de uma alienação, com um mercado relativamente fechado, e portanto temos certamente aqui situações onde a visibilidade sobre valorizações e a visibilidade sobre negociações se torna muito mais difícil. Ao fim e ao cabo, todos nós estamos em casa e o volume de negócios
certamente que é muito mais difícil de concretizar em situações deste tipo do que em situações de normalidade. Portanto, no curto prazo, penso que será uma opinião unânime, no curto prazo não teremos outra visão que não possa ser uma visão de um negativismo moderado. Não há outra forma de descrever a situação presente. Os inquilinos a dizerem que gostavam de pagar mais tarde, ou ter reduções de rendas, ou ter algum tipo de perdão, e os investidores a tomarem decisões, nós próprios como investidores, posso partilhar convosco, a nossa sociedade gestora, enquanto investidora num fundo que tem liquidez, e bastante liquidez, tomou a decisão de, em ofertas que tinha dirigido e que tinha concretizado e que tinham sido aceitos, suspender o processo, porque como entidade diligente que somos e defensora dos interesses dos participantes, não podemos basear as nossas decisões em parâmetros de avaliação que eram válidos no momento da submissão de qualquer binding offer, não binding offer neste caso, mas que deixarão provavelmente de ser válidos no momento de uma escritura ou de um CPCV. E, portanto, muito difícil seria, num fundo imobiliário aberto, justificar o prosseguimento de operações desta dimensão e nesta conjuntura. Portanto, eu queria era contrapor a estes efeitos negativos de curto prazo, ou moderadamente negativos de curto prazo, uma visão otimista sobre o médio e longo prazo. Porquê? Porque basicamente aquilo que caracterizou o processo de dinamização do mercado imobiliário em Portugal durante os últimos anos é um conjunto de variáveis que penso estarem presentes e continuarão a estar presentes, seja pela atratividade do país como um todo, seja pela conjuntura de taxas de juro que me parece inevitável que irá continuar, e seja pela abundância de capital expressa pelos diferentes apoios que foram anunciados, quer por bancos centrais, quer por governos de todo o mundo. E, portanto, se Portugal era atraente e se de alguma forma, como já foi aqui mencionado, é visto como um bom aluno, é um país que tem dado alguns exemplos e se tem antecipado em algumas coisas acerca destes efeitos negativos da pandemia, tal poderá ser aproveitado para, em termos relativos, e nomeadamente em relação à Espanha e à Itália, dois mercados também muito importantes para o turismo, mostrarmos a nossa relativa atratividade quando forem feitas as comparações quanto a taxas de mortalidade ou taxas de infecção que se registaram nesta pandemia. E, portanto, a médio e longo prazo, julgo, e quando digo médio e longo prazo, começo já nos 12 meses, eu diria que existe aqui um potencial para uma recuperação do mercado imobiliário e uma situação bastante favorável, não antes, sem termos passado por uns tempos mais conturbados, onde o papel dos fundos de investimento imobiliário ou dos organismos de investimento coletivo imobiliários tem um papel importante a desempenhar, quer pelo capital disponível que têm, quer pela capacidade que vão ter de suportar a tesouraria de alguns inquilinos. E nesta matéria, a pergunta que me fazias sobre a inquirição por parte de inquilinos, da necessidade de apoio, tem sido uma constante do dia a dia destes fundos, não só da nossa sociedade gestora como de todas as sociedades gestoras, onde uns com maior razão, outros suportados pelo decreto-lei aprovado a semana passada, há 2 semanas pela Assembleia da República e publicado a semana passada em Diário da República, sabemos que vão existir moratórias, sabemos que os cash flows vão ser diferidos no tempo, mas o que nós, pelo menos do nosso ponto de vista, é importante garantir é a sustentabilidade financeira dos negócios que são nossos inquilinos e garantir que não tenhamos que forçar o cumprimento
de contratos ou forçar o cumprimento de nada através de cláusulas, mas sim de uma negociação ágil, uma negociação transparente e uma negociação que seja capaz de preservar os interesses de ambos os lados, proprietários e inquilinos, porque são dois lados de uma moeda importante para o futuro do capital aplicado no imobiliário, como acontece nos fundos de investimento imobiliário. Muito obrigado, Manuel, pela descrição de como é que estão a desenvolver e como é que estão a vir os fundos em Portugal. Queria também, dentro deste painel está o João Cristina. O João Cristina obviamente representa a Merlin, que é um dos maiores, REITs ou CIG neste momento, está cotado também na Bolsa de Lisboa. E obviamente também tem aqui uma experiência bastante internacional, portanto nasceu exatamente em Espanha e se calhar poderá dar-nos uma perspectiva também não só o que acontece em Portugal, que obviamente estas classificações sobre Portugal, mas obviamente sem perspectiva em Portugal acaba sempre por ser a onda assim, que vem de Espanha, não é? Sei que a Espanha tem sofrido muito mais em relação a esta situação do Covid, portanto não estamos a falar de nenhuma situação específica económica de qualquer país que estamos neste momento a abordar, mas sim de uma visão, como é que tem resultado e como é que tem sido a atitude dos clientes, que cada vez também são mais internacionais, não é? Portanto, como é que tem sido o impacto para a Merlin e aquilo que a visão de Merlin, o que é que tem feito também para ultrapassar esta situação. Certo, antes de mais, boa tarde a todos. Sim, a Merlin Properties é uma sociedade de investimento e gestão imobiliária sediada em Espanha, Madrid, cotada na Bolsa de Madrid, mas também recentemente, como terão acompanhado, e com a preciosa ajuda da Garrigas, somos também agora cotados em Lisboa. Ora bem, a crise, quer dizer, afeta todos por igual, não é por sermos espanhóis, quer dizer, isto é um choque sistémico. É sistémico, afeta toda a gente e Portugal, enfim, Portugal e Espanha, sendo dois países, neste caso estão lado a lado, mas acabaram por ser afetados na mesma medida, não é? Eu aproveitaria também para, enfim, as palavras do Hugo e do Manuel para dividir um bocadinho aqui o impacto desta crise entre curto e longo prazo. Efetivamente, no curto prazo teremos um choque grande enfim, a curva da procura acabará por se retrair e, portanto, o produto também acabará por se retrair. A dimensão e a profundidade da contração são completamente desconhecidas, porque não sabemos quanto tempo vai durar o confinamento, não sabemos depois do confinamento como será a reabertura das economias, mas quer dizer, em todo o caso, o choque aqui neste curto prazo infelizmente vai ser elevado. Agora, qualquer crise cria sempre oportunidades, não é? E alguns desafios. Eu diria que nos setores onde nós operamos, claramente o setor que vai ter mais desafios pela frente é o de centros comerciais, porque não sabemos até que ponto é que esta pandemia vai afetar hábitos de consumo e em que medida os vai afetar. Quer dizer, isto porque se uma vacina estiver ao virar da esquina, pois então, muito possivelmente, os hábitos de consumo sejam pouco afetados, e se essa vacina também for eficaz. Se este vírus for como a gripe, por exemplo, o vírus da gripe, e tiver várias estirpes e uma vacina só for eficaz contra uma das estirpes, é? Todos os anos possivelmente teremos isto, não é? Este tipo de evento. E portanto aí os hábitos de consumo poderão ser alterados, não é? Por outro lado, teremos também, creio eu, o crescimento do online. Agora mais do que nunca o online acabará por ser uma alternativa, não é, ao canal offline. E portanto até por aí o setor de centros comerciais depois terá desafios pela frente, ter-se-á que reinventar. Quer dizer, o setor já se tinha que reinventar.
o que vai ter que acontecer é uma rapidez por parte dos operadores na reinvenção do setor de centros comerciais. No médio e longo prazo, muito sinceramente, vejo que os outros dois setores onde nós operamos, tanto os escritórios como a logística, acabarão por sair beneficiados, porque, ponto 1, nos escritórios, enfim, esta crise, uma das coisas que fará é manter competitivos o preço o custo dos inputs e, portanto, as empresas internacionais que vêm para Portugal, porque, primeiro, a mão de obra em Portugal é mais barata, não é? Num contexto comparativo com os outros países, e porque o custo do real estate cá e a qualidade dos quadros cá, neste caso o real estate é mais baixo e a qualidade dos quadros é mais alta, pois esse movimento em princípio não vai parar. Se alguma coisa acontecer, possivelmente até vai acelerar. E, portanto, por aí eu creio que continuaremos a assistir a um fenómeno de deslocalização das empresas do resto enfim, dos países do leste da Europa para Portugal, com benefícios para o nosso mercado. E na parte logística, eu acho que esta crise o que vai pôr em evidência é a necessidade por parte das empresas de terem redundância na sua cadeia de produção, bem como na sua cadeia logística, não é? E isso, aliado ao facto do online muito possivelmente crescer, vai trazer uma maior necessidade de espaço, tanto industrial / logístico, não é? E, portanto, por aí eu acho que advirão seguramente oportunidades no médio e longo prazo, não é? Infelizmente, no curto prazo, depois teremos de esperar para ver qual é a profundidade desta correção. Muito obrigado. Realmente eu acho que existem exatamente algumas oportunidades. É preciso ver se as situações que atualmente que acontecem, como já também estavas a dizer, a necessidade de ter realmente maiores estruturas, de certa forma, para uma situação que estamos a vir agora a ter mais recursos. Não sei, mas depois com o tempo rapidamente isso se esquece e voltamos tudo ao que era a normalidade e não tomamos essas devidas precauções. Tenho visto, enfim, muitíssimas informações sobre outros países, políticas que estavam dispostos a tomar para situações que iria acontecer e que foi aquela que acabou por acontecer, e a verdade é que ninguém tomou essas providências necessárias. Eu gostava também temos aqui um ilustre advogado, que é o Jorge Gonçalves, enfim, que tem participado no mercado imobiliário desde muitíssimos anos, um grande perito, e também pedi para estar nesta pequena conferência para dar uma opinião que tinha e para ver também de que forma é que acha que poderíamos, o que é que está a fazer neste momento e aquilo que, na sua opinião, podia desenvolver-se. Jorge, Muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir e agradeço também o convite da Works para participar nesta conversa. Naturalmente, enfim, a percepção que nós estamos a ter, nós estamos completamente ativos no nosso trabalho, embora em remoto como toda a gente, e ajudar a que as operações em que estávamos envolvidos prossigam e ajudar os nossos clientes, os investidores imobiliários com quem trabalhamos na sua resposta àquilo que são os desafios mais imediatos desta crise, que são desafios, como todos os participantes deste painel têm dito, em grande medida inéditos, completamente sem precedente e para os quais não estávamos completamente preparados em todos os planos, ainda que possivelmente melhor preparados depois da última crise, em alguns aspectos, mas em muitos outros bastante impreparados para lidar com a situação que estamos a viver. A percepção que eu tenho não diverge da percepção que outros oradores anteriores já referiram. Como é claro, temos sentido um efeito de abrandamento em algumas das operações que estavam em curso. Há uma lentidão maior no processo de tomada de decisão, há um certo efeito de stand-by em alguns casos, mas não há um efeito generalizado
de abandono de decisões de investimento já tomadas. Longe disso. O que nós temos estado a ver é as transações, na maior parte dos casos, a prosseguirem o seu caminho, os investidores a reafirmarem as suas intenções de investimento que já tinham tomado antes da crise e a reafirmarem a sua vontade de as retomar, ou enfim, de lhes darem novamente a tração que era suposto elas terem no seu caminho normal, logo que o pico desta crise esteja ultrapassado. Claro que aí, dizendo isto assim, toco numa das maiores ameaças que vejo no imediato relativamente a esta dinâmica do mercado de investimento, que é o fator tempo, naturalmente. O Dr. Nuno Rogério falou-nos disso na sua intervenção inicial, um fator que a mim me parece muito importante, que é nós não sabemos, nem conseguimos antecipar com o mínimo de segurança por quanto tempo irão prolongar-se estas medidas associadas aos estados de emergência nos diversos países, e não sabemos também, e o João Cristina ainda agora tocou nesse ponto também, nós não sabemos qual vai ser a natureza das medidas de saúde pública que vamos ter de continuar a observar depois do estado de emergência e em que medida e por quanto tempo é que isso vai afetar, digamos, as nossas vidas, as atividades económicas em geral e o imobiliário também, porque, como é evidente, dizia também o Dr. Nuno Rogério com graça, agora estamos em casa, portanto, nada melhor para simbolicamente realçar o valor do imobiliário, mas é verdade que estamos em casa significa também que não estamos nos nossos espaços habituais de trabalho, não estamos nos nossos escritórios, não estamos nas lojas, não estamos a fazer compras nos espaços comerciais e obviamente esse é um impacto que também dentro do setor imobiliário em termos de segmentos é desigual. Afeta desde já no imediato e num prazo mais longo afeta diferenciadamente os diferentes segmentos. Dito isto, vejo portanto aí uma ameaça grande na incerteza do fator tempo, a percepção do risco dos investidores vai acentuar-se naturalmente quanto mais esta situação e o impacto destas medidas se prolongar, e vejo também no imediato uma outra ameaça, digamos, sobretudo no que respeita ao mercado de investimento, que é a retração que já estamos a sentir do lado do financiamento bancário. Todos nós que atuamos neste mercado sabemos que hoje em dia muitas das operações continuam a ser feitas com capitais próprios, isso foi uma tendência que resultou da última crise financeira, mas isto não é uma verdade absoluta e de resto em tempos mais recentes o financiamento bancário e enfim, alavancadas ressurgiram também no setor imobiliário e seria natural e desejável que houvesse cada vez mais dívida disponível no mercado para financiar o investimento no imobiliário. O efeito desta crise eu acho que foi bastante imediato nesse domínio e sinto que um dos fatores que está a causar retração é realmente, digamos, alguma reação defensiva imediata por parte dos bancos na análise de risco que estão a fazer sobre as operações e obviamente na tendência para estabelecerem novas condições, mesmo em relação a operações que de alguma forma já estavam contratadas. Eu diria o seguinte, só para dar uma nota final no plano mais jurídico, não sei entrar em aspectos muito técnicos que seriam talvez até amassadores, mas enfim, alguns dos oradores que me antecederam já tocaram nestes aspectos, eles são importantes. Todos nós sabemos que nas últimas semanas houve um conjunto de medidas legislativas, um conjunto vasto, aliás, de medidas legislativas aprovadas para reagir no imediato às circunstâncias desta crise. Essas medidas são de natureza excepcional e temporária, muitas delas vigorarão apenas enquanto vigorar
o estado de emergência, e portanto são de muito curto prazo, outras projetam os seus efeitos num prazo, enfim, mais alargado de tempo, e são todas elas medidas reativas, enfim, produzidas quase em tempo real e de forma que, quando assim é, normalmente as coisas estão longe da perfeição e todos nós tenderemos a olhar para elas encontrando os defeitos e as omissões e as falhas. Porém, há duas que eu acho que se destacam no impacto que tem no setor imobiliário. Uma que também já foi aqui referida, que é evidente, que é o regime excepcional, que permite o diferimento do pagamento das rendas que se vencem durante este período do estado de emergência, sem penalização aos arrendatários pela mora e com proteção, digamos, relativamente ao prazo dos contratos e à subsistência das relações contratuais. Outra que tem a ver com o lado da dívida e é uma medida que o Manuel Puerta da Costa se referia quando falou, suponho eu, quando falou dos organismos de investimento coletivo, que tem a ver com a moratória nos créditos, permitindo às empresas algum alívio, digamos, nas suas obrigações de serviço de dívida e uma prorrogação, pelo menos até agora, por 6 meses na maturidade dos empréstimos. Essas medidas, independentemente, enfim, dos seus méritos e das opções tomadas, se elas são suficientes ou insuficientes nesta fase, elas têm no imediato um efeito positivo e pelo menos esse é o feedback que eu tenho tido por parte da generalidade dos investidores, no sentido de trazer alguma segurança, não sei se posso dizer segurança, mas alguma certeza jurídica, pelo menos, na reação imediata por parte dos diferentes players na gestão das suas relações contratuais e na gestão dos seus cash flows também. Ontem o Ministro das Finanças dizia, numa entrevista que deu à televisão, que estamos a jogar um jogo sem saber quais são as regras, e isso pareceu-me uma imagem curiosa para caracterizar esta situação. Ele, quando falava em regras, referia-se àquilo que vem nos livros de economia, mas eu, enfim, adoto a expressão para significar que também no mundo do direito, no plano jurídico, a primeira situação com que toda a gente se confrontou foi a dificuldade em entender como é que poderia gerir as suas relações contratuais. Neste contexto, chamando para a ordem do dia o tema das cláusulas de força maior, chamando para a ordem do dia os temas das regras de alteração das circunstâncias para justificar, enfim, a modificação das condições contratuais à luz enfim, da situação em que se instalou, e isso estava a criar bastante incerteza. Eu acho que estas medidas legislativas de alguma forma ajudaram, pelo menos relativamente a um âmbito determinado de relações contratuais que são vitais para o setor do investimento imobiliário, criar alguma certeza jurídica e favorecer, creio que o Manuel Puerta da Costa também se referia a isso, favorecer a segurança e a estabilidade dessas relações contratuais. Vamos ter no futuro, naturalmente, que lidar com, no plano jurídico, que lidar noutro tipo de contratos em que não estamos habituados a ter estas preocupações. Vamos ter que passar a lidar com elas e, naturalmente, o próprio mercado, se o legislador não fizer, o próprio mercado vai encontrar soluções que, dentro daquilo que são os princípios do nosso ordenamento jurídico, se adequem melhor a viver e gerir estes riscos. Eu, só para terminar, diria o seguinte: eu tenho percepcionado uma reação bastante positiva dos investidores internacionais à forma como estes temas estão a ser tratados em Portugal. Isso tem gerado, é a percepção que eu tenho, mas enfim, não posso generalizá-la, mas tenho
tenho a impressão forte de que a forma como isto está a ser tratado está a gerar confiança. E a reação dos players de mercado tem sido bastante nesse sentido. E, portanto, se, como o Dr. Nuno Rogério aludia às projeções do FMI, que apontam, de facto, para um efeito económico global muito pesado, mas apontam também para digamos, uma crise em V, não é? Por oposição a um U aberto, se a recuperação for rápida e, digamos, potente num prazo relativamente curto, eu acho que nós não perderemos esta confiança que os players do mercado continuam, apesar de tudo e apesar das dificuldades do imediato, a demonstrar. Jorge, agradeço a tua intervenção, enfim, subscrevo inteiramente as tuas palavras também, sou da mesma opinião naquilo que te estavas a dizer em relação não só ao mercado, ao comportamento do mercado, às operações também que temos vivido de uma forma obviamente diferente do ponto de vista de consultoria imobiliária e mediador, mas na realidade também vejo aquilo que estás a confirmar em relação ao próprio governo, às iniciativas que está a tomar e à confiança que está a dar ao mercado em si. Eu queria aproveitar essa situação também para falar aqui com o Pedro Vicente, enfim, da Habitat Invest, é obviamente uma entidade que tem feito imenso investimento nos últimos anos, de certa forma também investimentos com alguns investidores internacionais, portanto, no qual também faz essa gestão. Há aqui questões que eu acho que preocupam, em regra geral, ao mercado, nomeadamente também, vamos falar nos Golden Visa e, enfim, na panóplia toda que o governo também, de certa forma, decidiu, enfim, acabar de certa forma com estes Golden Visa num período de tempo determinado, e vamos ver se, de acordo com a situação também vir agora, se não irá prolongar este prazo ou se haverá alguma altura, alguma alternativa de prolongar este prazo para conseguir criar aqui, enfim, um colchão diferente àquilo e às necessidades que os promotores têm. No teu ponto de vista, enfim, não falando obviamente só exclusivamente das necessidades que a própria entidade em si precisa de projetos aprovados, enfim, em relação às câmaras em si, mas também ao ponto de vista dos investidores e àquilo que é a vontade e desenvolvimento que têm tido, como é que tem sido a vossa abordagem à situação e o que é que vocês pensam também em relação ao eixo, enfim, pós-Covid, por certo. Pedro, antes de mais, muito obrigado pelo convite e parabéns ao Works por esta organização. E parabéns também pelo título desta conversa, Desafios e Oportunidades, e não só o impacto do Covid no mercado imobiliário ou as desgraças que podem acontecer a seguir. Essa abordagem positiva é mais precisa do que nunca. Eu penso que Portugal tem sido exemplar, aliás o país tem sido mencionado internacionalmente como um exemplo na reação ao Covid-19. Como português sinto-me muito orgulhoso disso, penso que o país está a fazer bem. Nós na Habitat seguimos com 380 milhões de euros investidos em 12 projetos, contamos fechar 3 projetos mais muito proximamente, estamos a recrutar um diretor comercial e de marketing, ou seja, face a esta crise estamos a trabalhar ainda mais, ainda aqui em casa. Nós em meio-dia mobilizamos as 27 pessoas que temos a trabalhar connosco para teletrabalho e portanto muita coisa está a ser feita nesse campo. Agora, é fundamental que nós sigamos com um caminho positivo, construtivo, para o futuro próximo, que vai ser muito difícil. Nós trabalhamos, como disseste, com vários investidores internacionais. A nossa vida não começou com o Covid-19, nós trazíamos problemas de trás que são gravíssimos para a nossa indústria e que urge que todos juntos os ultrapassemos. De qualquer forma, em relação à questão dos Golden Visa, eu fazia um ponto transversal e buscar uma ponte do estilo da que o Nuno Rogério fez entre economia e saúde, e com as devidas adaptações. Eu penso que ter um mercado imobiliário em crise não é sinónimo só de oportunidades para o consumidor final, antes pelo contrário, acho que a médio prazo o consumidor final é quem perde pela falta de oferta e a seguir pelo crescimento dos preços, como aliás tem vindo a acontecer para a classe média, que atravessa uma das maiores crises habitacionais de sempre. Em relação aos Golden Visa, eles integram-se neste esforço que nós temos que fazer mais do que nunca e neste movimento positivo que temos que saber gerar na nossa reação a esta crise, no sentido de não obstaculizar mais do que nunca o processo de geração de riqueza. E as empresas e as pessoas têm todas, sem exceção, e também as entidades públicas,
responsabilidades muito concretas nesse campo. E, portanto, eu espero sinceramente que, para além de todos os desígnios políticos que decisões deste tipo possam ter e que, para nós profissionais, enfim, pouco interessam, o que é facto é que foi um instrumento precioso para levantar de escombros o setor imobiliário e também a economia nacional. Eu relembro que o nosso setor contribui 15% para o PIB nacional, penso que é 15%, vou corrigir-me se eu estiver a dizer mal. Penso que isto é um dado suficientemente importante para se perceber o impacto que tudo isto tem na vida económica do país e, como tal, eu espero sinceramente que neste momento, todos juntos e sem preocupações partidárias, pessoais, enfim, egoísticas, todos juntos que contribuamos sem reservas para facilitar, para agilizar processos e não para os obstaculizar. Limitar o Golden Visa, eu tinha uma opinião muito clara já sobre isso, é um erro, não se pense que se faz coesão territorial à custa do dinheiro e da vontade pessoal e do gosto das pessoas, não é possível, infelizmente, tem que ser por outras vias. Quem é chinês, quem é sul-americano, quer comprar uma casa em Lisboa ou Porto porque lhe oferecem mais confiança e mais segurança, não quer comprar uma casa em Cantanhede ou em Lagos e, portanto, não é por aí. Seja como for, e como digo, o Golden Visa levantou-nos dos escombros, pode ser novamente um instrumento fundamental para nos levantar do tombo que todos inevitavelmente vamos sentir, desde que lhe seja devolvida a estabilidade e desde que seja transmitida a confiança no Instituto, no sentido de que não vamos fazer nada até X, não vai acontecer nada até 2021, não pode ser. Um país não se pode gerir com esta aleatoriedade de se dizer por agora não vamos fazer, mas amanhã logo se vê. Isto não é responsável, o nosso setor tem que contar com um poder político responsável e perceber que a riqueza dos países também se faz com base na confiança e na estabilidade. Obrigado, Pedro, e agradeço a tua intervenção nesse ponto de vista também. Eu acho que realmente há vários fatores aqui que sempre falamos neles em qualquer altura do mercado. Um deles também é no fator fiscal, não é? Porque sabemos que obviamente a parte da fiscalidade nunca é muito certa e muito garantida, e o que deixa sempre os investidores, quer internacionais, sobretudo, mais preocupados, nacionais, enfim, de certa forma têm-se a ver com isso e já estão mais acostumados a estas alterações contínuas, que por acaso estas últimas legislaturas têm sido bastante mais pacífico. Queria também passar aqui a palavra, enfim, ao Paulo Barradas. O Paulo Barradas enfim, na Norfin, é um asset manager, de certa forma, fundo, tem variedíssimos projetos que desenvolveu e que acabaram, recentemente tem agora um projeto lá do Sporting, enfim, contacta também com muitos fundos internacionais e queria perceber também no ponto dele, ou no ponto de vista dele e do ponto de vista do Norfin, como é óbvio, o que impacto é que tem tido, de que forma é que tem lidado, como é que tem sido o approach de investidores internacionais, obviamente, como é óbvio, todos preocupados. Aliás, uma das situações que tem esta crise que nós estamos a viver agora do Covid é que não simplesmente em Portugal, mas em todo o mundo, portanto, muitas vezes também alguns fundos de investimento que tinham muitas vezes assets ou tinham investimentos noutros países e noutros continentes, neste momento são prejudicados em todas as frentes. Mas em relação ao Paulo, gostava também de perceber enfim, os contactos que tem tido com estes fundos todos internacionais, que imagem que tem tirado disso e de que forma é que vocês irão afrontar esta situação para a frente? Estão investidores? De que forma é que vão abordar esta situação no futuro? Obrigado, Pedro. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Vejo que quiseste acabar em grande, com uma nota mais positiva, e me deixaste aqui para o encerramento. Mas eu acho que é sempre importante relativizarmos aqui as coisas, nomeadamente neste tempo de crise, não é? Porque quase sempre a crise atual é mais grave que a anterior, porque em grande parte é a atual. Devíamos tentar recordar-nos o que sentimos na crise anterior, 2008, e todos a sentimos de perto, os que estavam na banca mais perto, os advogados também, quem estava no imobiliário já também sabe bem o que sofreu e como nunca pensou que a crise iria ter o desfecho muito positivo que acabou por ter para Portugal. Portanto, eu acho que convém sempre tentarmos dar um passo atrás e compararmos as coisas.
Nesse sentido, temos alguma obrigação acrescida de, dado o sucesso que tivemos na saída da crise anterior, já tentar antever que, muito provavelmente, e ao contrário do que pensámos na anterior crise, não vamos todos morrer e, claramente, há muito capital de investimento lá fora. Todo o goodwill que Portugal ganhou durante a crise anterior, most likely vai se manter, não só pelo que estávamos a dizer do approach que o próprio governo tem tido na gestão da crise, como nos apoios financeiros e económicos também já regulamentou, e de resto diga-se que, aqui uma estatística interessante, todos os apoios e estímulos fiscais até agora, e ainda estamos no início, já ultrapassam os apoios fiscais da crise anterior. É verdade que esta crise é de alguma forma mais global ainda que a anterior e tem um vetor um pouco diferente, porque é uma crise da oferta para além da procura, e nós tipicamente crises económicas impactam mais na crise da procura, mas aqui como temos um impacto social muito forte com o facto de 1/4 da população estar em lockdown, também os canais de distribuição e o comércio internacional e tudo mais, vai fazer com que acabe por haver uma crise do lado da oferta. Mas, em cima disso, temos o facto de, socialmente, esta crise também poder vir a ser um game changer social, mudando o nosso way of life futuro, com esta questão toda dos distanciamentos sanitários e tudo mais, com um impacto também provável na questão do imobiliário, na questão da hotelaria, muito pela representatividade que o teletrabalho vai ter atualmente, durante esta crise. Eu acho que o maior impacto nem será tanto nos escritórios, porque os escritórios, mesmo que se reduza as pessoas nos escritórios, vão ter que se aumentar as áreas de distanciamento social e tudo mais. Eu acho que vai impactar mais as viagens. Acho que se vão fazer muito mais reuniões e videoconferências do que viagens. Portanto, eu acho que aí reside o maior impacto que nós podemos vir a ter. Do ponto de vista de investimento internacional, também não podemos esquecer que a classe de ativos do imobiliário é e será sempre, num cenário de crise, best performing que as outras classes de ativos. Como tem vindo a ser, de facto, já não outra crise. Portanto, quer o mercado de capitais, quer seja fixed income ou não, terá sempre muito pior desempenho que o mercado imobiliário, especialmente na relação de risco e retorno, especialmente considerando que continuamos com uma garantia real. E não nos podemos esquecer que o investimento imobiliário é, por definição, um investimento de longo prazo. Portanto, o maior óbice dos illiquid assets sendo a liquidez. Não nos podemos esquecer que os investidores internacionais com quem nós hoje todos fazemos negócios não são investidores acidentais e sabem bem isso e têm capacidade para ultrapassar ciclos económicos. Portanto, também isso funcionando de certa forma como uma estratégia de hedging para nós que estamos aqui num mercado pequeno como é o português. Eu acho que também, em cima disso, temos o facto de os nossos investidores internacionais, como já passaram eles próprios também por uma crise, Portugal continua a aparecer no seu radar screen e acho que vamos, com grande probabilidade, continuar a comparar bem com os outros mercados. E por isso, grande parte deles, e aqui falando especificamente dos investidores da Norfin, estão à espera de que todas estas moving parts que se mexem ainda muito rapidamente abrandem um pouco
para saber melhor onde apostar. E não há dúvida que vamos investir. A própria Arrow, que é a acionista da Norfin, acabou de levantar um fundo de 2 bilhões e efetivamente também já andamos todos a ver onde é que devemos investir. Portanto, eu acho que com algum otimismo e com alguma sorte, que efetivamente também Portugal teve sorte na última crise, isto pode ser tudo mais rápido do que nós podemos estar à espera. E acabava com uma nota positiva, mas que temos a obrigação de ter aprendido isto na última crise, é preparar-nos para o pior, mas esperar-nos claramente pelo melhor, porque eu acho que tudo junto e tirando um bocadinho a emoção que todas estas coisas têm, e aqui o caráter social, o impacto social ainda dá mais emoção, eu acho que temos que ser positivos e saber que isto vai acabar e vamos voltar todos a uma nova normalidade social, mas a uma normalidade de investimento e de mercados financeiros. Sim, só aqui uma pequena nota, obviamente que nós estamos a falar sempre e também algumas entidades internacionais que nos pediram alguns estudos relativamente a relatórios que saíram da nossa parte em 2008, 2009, ou seja, basicamente em termos de crise. Eu acho que estamos a falar em situações completamente diferentes do que é a crise anterior, o que é a crise atual. A crise anterior foi uma crise também com falta de confiança do setor financeiro e por isso é que realmente houve um refúgio grande no setor imobiliário e obviamente isso continua a haver de certa forma. Agora aparecem novas oportunidades no mercado financeiro, exatamente por situações que a Bolsa própria indica, assim, estamos agora numa plataforma que é o Zoom, que neste momento vale mais das empresas mais valiosas neste momento no mercado bolsista. Temos que ver também que eu acredito, como é óbvio, e este é um segmento no qual nós estamos inseridos há mais de 25 anos, a própria Works, e temos dado imensa aporte em variedíssimas situações do mercado, quer seja no mercado realmente com crescimento bruto, quer seja com o mercado com uma desaceleração bruta, enfim, em relação a algumas crises que já passámos, mas eu realmente acredito que o setor imobiliário é algo que dá estabilidade às pessoas e que de certa forma é um investimento que vêem, que sentem, não é? Sentem, ou seja, é um investimento muito mais estruturado, de certa forma, com menos risco e, portanto, é preciso ter, com menos conhecimento, consegue-se investir mais. O que eu vejo também é que estas situações que têm vindo agora a acontecer dá-nos também, como eu estava a dizer bem, desafios e oportunidades, mas dá-nos oportunidade. Eu vou dizer o seguinte, em termos de agora mesmo nesta plataforma que nós estamos a utilizar, nós criámos um limite de 500 pessoas e a verdade é que se inscreveram mais de 500 pessoas, portanto, e isto era impensável, em regra geral, em ter uma sala onde pudesse acomodar 500 pessoas para nós fazermos uma conversa como estamos a fazer. E, portanto, cria outras oportunidades também de poder chegar a mais pessoas ao mesmo tempo, com diversas informações e fazer de uma forma muito mais acelerada, não é? A Works propriamente dita já está a desenvolver também uma outra conversa, debate para dia 23, portanto para a quinta-feira da semana que vem, sobre o turismo, que realmente é um setor que tem muita importância, portanto a falar que representa 19% do PIB português e portanto temos que ter pessoas também, que temos pessoas no painel experientes nessa área que poderão dar a sua visibilidade e o que é que se pretende fazer e de que forma é que iremos ou que estão a encarar esta situação também e que oportunidades futuras é que se poderá desenhar. Eu queria, antes de acabar, eu acho que aqui podíamos promover aqui um pouco de debate, porque obviamente aqui na própria plateia houve pessoas que ouviram, enfim, as outras intervenções que tivemos aqui diversas, e há sempre algumas questões que a pessoa gostaria de confirmar ou de falar, ou de, não é, confirmar no ponto de vista mais de debate, de debater, não é? Acho que o Hugo tinha algumas questões para dizer. Hugo, passo-te se calhar a palavra e podemos ir falando também. Gerando aqui um bocadinho realmente o debate para ser o mais dinâmico para quem nos ouve, gostava aqui de comentar, enfim, alguns pontos também que foram referidos, porque realmente, enfim, tanto há para dizer, né, de todo este mundo novo onde nos encontramos. Primeiro, salientar aquilo que realmente o Pedro Vicente falou e que, aliás, vinha também um pouco no seguimento daquilo que eu dizia há pouco, quer dizer, quando eu digo que nós não podemos deixar este setor à sua sorte, este setor que tantas vezes, enfim, infelizmente é maltratado em matéria legislativa, por exemplo, é preciso não deixar este setor morrer porque realmente tem representado os tais 15% do PIB, 30 mil milhões de euros anuais de investimento em todos os segmentos, asset classes, enfim, por aí fora em Portugal e, portanto, é um setor que já provou que pode alavancar a nossa economia. Hugo, perdemos-te agora, não te estamos a ouvir. Bem, em breve irá regressar, deve ter tido um problema de comunicação. E eu queria também pedir ao Nuno que se pudesse depois fazer também uma pequena, enfim, já que abriu, fechasse também de certa forma
enfim, vamos falar todos sobre isso, mas acho que o Nuno também queria dizer alguma coisa. Nuno, faz favor. Verdade, sem querer acabar num tom pessimista, pelo contrário, não nos esqueçamos que os nossos raciocínios sobre o longo prazo e o médio prazo dependem todos do curto prazo. Quer dizer, não vale a pena discutirmos outra... Eu podia dizer a famosa piada de um economista que dizia que no longo prazo todos estamos mortos, portanto não vale a pena estarmos a falar nisso, mas estamos dependentes do curto prazo e o curto prazo é o que custa mais neste momento. O segundo problema que convinha aqui referir é que tu falaste no Zoom, hoje estamos todos teleligados, quer dizer, se tu vires o peso sobre as redes de comunicação, de toda a comunicação global que está neste momento a ser feita como substituição da materialização dos negócios, é uma perspectiva abismal. Mas isso traz problemas. Não nos esqueçamos, por exemplo, que o investimento dos Estados na cibersegurança é neste momento mais importante do que era há uns anos atrás. Cibersegurança de dados, cibersegurança de redes, cibersegurança de informação pessoal, cibersegurança de falsos conteúdos ou verdadeiros conteúdos. E, portanto, nesse aspecto, há áreas que são também novos perigos que temos que decifrar. Em relação à crise e à comparação de crises, sem dúvida que esta crise é uma crise sem igual, quer dizer, e podemos olhar para trás e podemos olhar para as que se perspectivam. As crises anteriores eram sempre crises de bens, essencialmente. Esta é uma crise de pessoas e bens, e é uma crise psicológica também. E é a aglomeração de uma crise de pessoas e bens e uma crise psicológica que nos coloca num patamar onde antes não estávamos de maneira nenhuma. O problema, para acabar com a questão de Portugal, estamos todos de acordo, Portugal tem dado passos exemplares, acho eu, no assunto, estamos bem colocados em quase todas as tabelas no que toca, por exemplo, a mortes por 1 milhão de habitantes. Portugal está, neste momento, entre o 10º e o 12º lugar em 27 países da União Europeia. No que toca aos testes, estamos num lugar também próximo do 10º e 27, o que é muito bom, só estamos pior nos infectados. Realmente nos infectados estamos muito, muito perto do princípio da tabela da União Europeia, mas temos, por exemplo, temos só uma fronteira física terrestre com Espanha, e apesar de termos só essa fronteira física terrestre com Espanha, não estamos a reproduzir o mal hecatômbico que neste momento se vê em Espanha. É também um ponto que muitas vezes não é salientado, mas reparem, Portugal tinha todas as condições para se repercutir aqui o que está a passar em Espanha. Não é verdade? A fronteira, apesar de todos os que temos tido, foi bem controlada e Portugal deve também olhar nisso como um fator de confiança. Este país é um pedaço de terra relativamente fácil de proteger. E devemos também apostar nisso no que toca às questões da confiança. O último aspecto, o aspecto do comportamento da população, dos habitantes, do comportamento, digamos assim, dos portugueses, que tem sido também exemplar. Não há aqui os tumultos que há noutros países, não tem havido aqui a desobediência civil organizada que tem havido noutros países, não foi preciso que o decreto de estado de emergência impusesse regras, digamos assim, draconianas de segurança pública. Os portugueses sabiam o que era o confinamento e levaram esse confinamento até ao fim, mesmo custando muito, e estas são, sem dúvida, vantagens incomparáveis. Muito bem. Não sei se alguém tem... Ricardo, queres dar uma nota? Sim, eu, na sequência do que o Rogério disse agora, nós olhamos para a história das cidades, vemos que elas atravessaram períodos de crises de saúde pública já anteriores, houve também crises económicas, estou-me a lembrar, e ambientais, estou-me a lembrar que na sequência de um período de crescimento económico, que foi a segunda Revolução Industrial, emergiram grandes problemas de saúde pública e ambientais, que conduziram também a uma redução da esperança média de vida e condições infra-humanas de vida nas cidades, e isso depois deu origem a uma corrente de urbanismo sanitarista, do movimento da arquitetura moderna, e que levou a repensar a oferta da habitação, da organização dos vários tipos de utilizações na cidade, do sistema de transportes, etc. Muitas dessas regras mantêm-se no nosso ordenamento jurídico e nas boas práticas de arquitetura e engenharia. O Paulo Barradas referiu alguns dos aspectos que podem ser consequências da evolução do produto imobiliário na sequência deste Covid. Acho que o João Cristina referiu ali um aspecto que acho que é importante, porque de facto um dos cenários é que tínhamos que conviver com este vírus muito mais tempo do que agora parece ser possível imaginar,
tal como também se mantém dentro das possibilidades haver uma segunda onda mais severa em outubro, se o relaxamento das medidas de confinamento para conseguirmos equilibrar com a atividade económica e com a vida social, nomeadamente o ensino, podem vir a dar origem. Portanto, não sabemos. De facto, eu tenho visto com muita atenção os relatórios que vários economistas e instituições têm estado a produzir. De facto, a duração desta restrição sanitária é a variável determinante de tudo, e também se ela afrouxa agora e depois tem um ressurgimento mais intenso, ou se vai ter um padrão tipo como as gripes, com diferentes tipos, e que nos vai obrigar a repensar mais profundamente a forma como organizamos as cidades, os edifícios e as atividades sociais e económicas. Não sabemos. Portanto, o Primeiro-Ministro tem dito publicamente que é preciso preparar-nos para o pior e desejar o melhor. Isso significa que estas interações que estamos a ter agora são muito importantes para irmos cruzando percepções sobre o que está a acontecer e tentando criar uma curva de aprendizagem e de adaptação mais rápida do que aquilo que possam ser as mutações do vírus ou a sua evolução, e mais cedo do que tarde estarmos, digamos, a encontrar uma nova normalidade. Portanto, eu queria deixar uma nota de confiança que, tal como estamos a evidenciar agora em Portugal, mas a humanidade em geral, nós temos sido capazes de superar os vírus que foram aparecendo. Portanto, isto agora não sabemos esta curva do tempo, como é que vai ser e qual é o futuro destrutivo, o efeito destrutivo mais ou menos prolongado que vai ter. As análises que eu tenho visto feitas por economistas apontam para que o setor do imobiliário e da construção, digamos, está numa posição intermédia de capacidade de reação a uma crise intensa deste tipo. Há outros setores onde isso poderá ser mais complicado. Ao nível das microempresas, nomeadamente do retalho, no comércio, muitas dessas empresas são empresas familiares que podem ter um efeito destrutivo muito grande. Mas também, como foi aqui dito, mantém-se as necessidades de habitação, agora eventualmente até com um agravamento, porque há muito mais gente em situação de perda de rendimento ou a entrar no desemprego, pelo menos nos próximos meses, e portanto e a retoma do emprego não sabemos muito bem quanto tempo é que vai demorar para esses setores, mas mantém-se essa necessidade de habitação. Também concordo que é necessário repensar alguns dos instrumentos tributários como forma de alavancar diversos setores da economia, nomeadamente este do imobiliário e da construção. Fizemos isso quando o desafio principal era a reabilitação urbana. Fomos capazes de mobilizar um conjunto de dispositivos jurídicos e fiscais, e esse desafio eu creio que foi um desafio com êxito, com ganho. Ao fim de vários anos, o setor privado e o setor público conseguiram encontrar chão comum, e isso deu resultados. Eu acho que esse é um dos desafios que se coloca agora, é conseguirmos encontrar um espaço de ação sinérgica que nos permita ativar, sendo que problemas antigos não vão desaparecer milagrosamente agora, mas, tal como vimos, eu queria deixar esta nota também de um certo otimismo, que é este projeto de urbanismo digital. Estava na Câmara de Lisboa há 2 anos, eu estou na Câmara há 6 meses, e em uma semana, 3 dias para fazer tudo em teletrabalho, e em uma semana estamos a emitir despachos em documentos PDF com assinaturas digitais, etc. Portanto, por vezes estas crises ajudam-nos a trazer o melhor de nós próprios para a superfície e das instituições onde estamos, e também a criar alianças onde não haviam, para conseguirmos superar os desafios que temos agora. E, portanto, queria dizer que da parte da Câmara de Lisboa nós olhamos com grande sentido de responsabilidade para o momento que atravessamos agora. No imediato é para responder à urgência social e a algumas medidas de ativação económica e de alívio económico, sobretudo para as microempresas. E o setor imobiliário é, porventura, a parte do turismo, o setor mais importante, imobiliário das obras de construção,
E naturalmente ainda hoje de manhã nós tivemos uma reunião de executivo em que fizemos uma análise dos vários setores de atividade e das respostas que estamos a pôr em linha e portanto estamos também muito ativamente a pensar como é que conseguimos superar-nos a nós próprios e a entregar um melhor serviço à cidade e aos operadores. Muito obrigado, Ricardo. Ou como ficaste a meio, porque entretanto viu a chamada ligação, não é? Qualquer ligação. Não sei se queres acabar, de certa forma, aquela expressão que estás a fazer. Pois, enfim, peço desculpa, é um tal mundo novo que às vezes nos vai aqui traindo nestas novas iniciativas. Depois dizia eu, concordando com o Jorge Gonçalves, antes de ter saído a panóplia da legislativa, que no fundo vai regular este novo estado de emergência, as novas realidades que vivemos, Hugo, não se consegue ouvir bem, já se congelou outra vez a imagem. Hugo, não se está a ouvir bem, está a congelar, de vez em quando congela e perde-se não se ouve. E agora estão a ouvir bem? Não. Em eco, mas sim. Estava a dizer, realmente... Desculpa, mas isso é porque alguém não está em mute e então o eco entra por algum outro participante. E desligar também o vídeo do próprio. Ponham em mute. Vamos aqui ver, assim, talvez conseguem ouvir melhor? Muito bem. E, portanto, no fundo, realmente, esta panóplia de legislação veio, pelo menos nisso, resolver esse problema da segurança jurídica, que era muito importante. Um segundo ponto também para, no fundo, no seguimento dessa legislação, referir, e foi aqui também abordado o próprio tema da moratória no processo das rendas, que nós provaram que também conseguem e sabem ser solidários os proprietários, enfim, nós também representamos naturalmente proprietários, porque também muitas vezes são eles proprietários. Para dar, e temos uma palavra a dar. Pedro? Não, é que estamos a perder, eu pelo menos eu não consigo, muitas vezes fica congelada a imagem. Com problemas de rede. Tá. Jorge, se calhar podias, enfim, destas enfim, conversas que ouvimos todos aqui, para levantar aqui um tema também que é importante, eu realmente acho que na tua área é uma área que é muito sensível, que sente logo à partida, que são os advogados, não é? Sente logo à partida realmente aquela forma, como tinhas de dizer, de fechar negócios ou de continuar a haver interesse ou não haver um interesse e haver um slowdown. Eu, por acaso, fiquei agradado daquilo que ouvi dizer por ti, que realmente os negócios continuam. E aí, o ponto de vista que eu também tenho é exatamente isso, é que eu tenho também estado a notar no mercado e nos contactos que temos tido com várias entidades. É óbvio que tudo o que é due diligence está a demorar mais tempo, até porque obviamente o acesso ao próprio ativo, se no caso existir, não é? Portanto, há sempre alguma questão que tem sempre, demora mais tempo a conseguir consolidar essa operação e a fechar-se, mas eu também estou de acordo contigo, eu tenho visto também no mercado que continua a haver bastante interesse. Nas áreas que tu tens mais acompanhado, obviamente neste momento acompanhas algumas operações, enfim, na área também, tanto centros comerciais como noutros segmentos, o que é que tu notas, onde é que tu vês que, enfim, que está alguma dificuldade ou algum impasse maior? Que área? Bom, eu creio que, como disse, onde eu vejo o maior fator de impasse, em alguns casos, é em operações que dependem de financiamento, ou que à partida se pretendiam fazer com recurso a financiamento bancário. Esse tem sido, nestas últimas semanas, o constrangimento mais importante, porque, à parte disso, claro que todos nós sabemos, os investidores não têm todos o mesmo perfil, há uns mais avessos ao risco do que outros, e para aqueles mais oportunistas ou oportunísticos, este pode ser também um bom momento, ou enfim, não no imediato, mas num curto, médio prazo. Mas em geral eu continuo a ver um grau relativamente confortável, diria eu, de confiança na forma como isto pode ser gerido. Mas não sabemos, lá está, não sabemos até quando esta confiança se manterá e também, enfim, é evidente que nós não podemos menosprezar o grau de ameaça que pode existir numa quebra global da atividade económica, cujo impacto,
enfim, não deixará de se refletir no imobiliário, como é evidente. Não é? E, portanto, vamos lá ver, eu estou a falar sobretudo de operações que já estavam em curso quando esta situação se instalou na Europa e que, em relação às quais já havia, enfim, decisões de investimento tomadas, ainda que sujeitas a processos de due diligence, a obtenção de financiamento, etc. O panorama já não é o mesmo, por exemplo, em relação a processos que estavam ainda numa fase embrionária, em que havia apenas uma fase, processos em que estávamos em fase inicial de lançamento para o mercado, ou uma fase inicial de avaliação das oportunidades, alguns desses para os quais nós, enquanto advogados, tínhamos sido contactados, alguns desses pararam. Alguns desses estão completamente em stand-by e não sabemos se vão retomar. Claro que, novamente digo, quer dizer, o impacto também é um pouco diferenciado. Nos centros comerciais, como tu referiste, há um impacto evidente e fortíssimo e, portanto, eu diria que uma boa parte das solicitações de resposta à crise no plano jurídico que nós temos recebido referem-se a dois setores, ao do retalho, centros comerciais em especial, e ao setor da hotelaria. O setor da hotelaria, embora não faça parte daquelas atividades que, ao abrigo da legislação excepcional, foram obrigadas a encerrar, os hotéis podem manter-se abertos, e muitos deles estão abertos, embora com taxas de ocupação próximas de zero, mas o condicionamento geral ao negócio turístico em geral e dos hotéis em particular é tão impactante como aquele que estamos a sentir nas atividades que foram obrigadas a encerrar. Sim, estou de acordo. Muito bem, meus senhores, eu queria então fechar esta conferência. Acho que já, enfim, estamos num momento que é um momento, enfim, já passaram mais de 1h40 desde que começamos esta intervenção, esta conferência. Agradeço a todos a vossa presença. Não sei se alguém quer dizer, Nuno, se calhar eu aproveito para te deixar a ti também a saída, igual que foi a entrada, para fechar esta conferência. Acho que acho que vai ser precisa muita decisão política, vai ser preciso muita vontade, coragem de escolher, sem dúvida, bom senso comum, que é uma coisa que muitas vezes é aconselhável e não é seguido, e penso que uma ideia, Portugal, para além daquilo que pode beneficiar de investimento estrangeiro e pode estar em risco sem dúvida, quer dizer, depende de saber se as pessoas, uma coisa muito simples, ou as pessoas se podem movimentar ou não se podem movimentar, ou as pessoas confiam ou não confiam, por exemplo, em andar de avião ou andar em transportes públicos internacionais. Se as pessoas confiam ou não em passar de um estado que está muito infectado para um estado menos infectado, e se este estado menos infectado aceita que venham de um estado mais infectado. São tantos parâmetros que nós temos que decidir. Mas mesmo que cheguemos a uma situação, para mim é mais perigosa, que é de haver estados infectados e estados menos infectados e de todos coexistirem na retoma, nós temos que olhar também para as nossas capacidades internas e por isso é que eu te falava no outro dia na necessidade de nós, através de vários meios, voltarmos a pensar no que suscitar do tecido interno, a começar pelo turismo interno, a começar, enfim, por outras atividades em que é evidente que nós não somos autárquicos, nós não podemos viver sozinhos, sem dúvida, mas talvez seja possível regressar a um certo nível de atividade interna que estava até agora minimizada, mas para isso é obviamente preciso um investimento público. O investimento público não existe se não houver, por exemplo, um instrumento tributário, novos impostos, e ainda não falámos na questão dos novos impostos, felizmente. Não sabemos se os fundos neste momento à nossa disposição da União Europeia são suficientes. Foram muitos fundos anunciados, como tu sabes, foram muitos instrumentos anunciados, mas estamos a falar de 27 países que vão precisar desses instrumentos. Não estamos a falar só de um país. Muito bem, agradeço a todos esta presença e o apoio que nos deram e obrigadíssimo também à plateia que assistiu a esta intervenção e vamos mantendo notícias e iremos também enviar, obviamente, um vídeo desta conferência, no caso querem visitar e ver as opiniões. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.